Muitas vezes a gente acorda com aquela sensação de estarmos perdidas, né? De estarmos sem uma direção, ansiosas, sobrecarregadas, porque a nossa rotina no dia a dia, ela tem, sei lá, milhões de coisas para fazer, né? Milhões de coisas que a gente precisa dar conta. E isso sobrecarrega a nossa mente, que começa a dar efeitos no nosso físico. Quem não passa por isso? E aí o episódio de hoje, Mulheres em Alta Voz, ele traz uma mulher que é uma especialista em cuidar das nossas mentes, em cuidar dos nossos. Eu vou falar coração também, porque o coração está sempre ligado, né? A todos os nossos sentimentos. Eu vou deixar que ela se apresente, mas eu vou só iniciar que ela é doutora em ciência e especialização em neurociência. Então vocês imaginam a bagagem que tem essa mulher e como vai ser o nono episódio de Mulheres em Alta Voz. O meu nome é Elizabeth Pereira, eu sou terapeuta cristã, trago esse programa, sou idealizadora do projeto Mulheres em Alta Voz e é algo que assim toca muito no meu coração, porque a cada entrevista que fica registrado para que vocês possam assistir depois, eu saio daqui e eu sempre vou falar isso, muito engrandecida, porque o aprendizado, ele é algo que ninguém tira de você. Priscila, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Nas nossas conversas eu percebi e vi a grandeza de todo o teu ensinamento. Então eu acredito que no dia de hoje, nessa entrevista, vai ser algo que você vai contribuir muito, não só para mim, mas como para todas as mulheres que vão assistir gravada. E aí eu quero que você, por favor, se apresente, para depois a gente contar a tua história, que é uma história maravilhosa. Eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que o seu trabalho tem um propósito divino. Obrigada. Me inspira esse trabalho e eu gosto de estar fazendo trabalhos que me inspirem. Eu sou uma pesquisadora no desenvolvimento humano, trabalho com neuroreprogramação mental, com neurofrequências, e baseado nessas frequências, existe uma mudança de comportamento significativo. Então eu procuro fazer uma terapia mais breve e de resultado, trabalhando o inconsciente junto com o cognitivo. E junto com isso tem um propósito de estar trazendo mais vida, né? Energia de vida para mulheres que estão desmotivadas, tristes, meio perdida, como você falou, né? Então tudo isso é um objetivo. Isso é muito bacana, porque o seu trabalho é de uma importância ímpar, né? A gente vive hoje no meio que você liga a televisão, a gente é o tempo todo violência, né? Nós vivemos assim meio que numa corda bamba. Por que que eu digo corda bamba? Porque você tá sozinha e daqui a pouco você se envolve num relacionamento, você não sabe que fruto vai dar aquele relacionamento. Você, quando se envolve, se você tiver com as suas emoções desreguladas, vamos dizer assim, você não vai perceber os gatilhos que aquele relacionamento traz. Então é muito, muito, muito importante o seu trabalho, porque você traz a mulher, tira a mulher daquela zona de conforto, faz ela pensar em quem ela é, faz ela acreditar no potencial que ela tem, né? E a gente precisa desse espaço. Nós, mulheres, precisamos desse espaço. E você, como mulher, eu tenho certeza que entende a dor de uma outra mulher, que entende qual a necessidade, o que que ela precisa falar, o que que ela precisa reconhecer nela, sabe? Isso é muito interessante. E aí, eu, como mulher, trouxe algumas perguntas que eu quero ouvir e aprender muito, porque essa área é uma área que me interessa demais, sabe? Cuidar do outro, principalmente. E eu queria, primeiro, que você contasse a sua trajetória. O que que te levou a trabalhar com desenvolvimento emocional? Foi algo que você vivenciou, algo que vivencia hoje, não você, mas de repente dentro da tua casa, no teu ambiente social? Me conta um pouco da tua história. É muito engraçado, porque quando eu estava lá com uns 20 e poucos anos, no auge da minha arrogância, A gente acha que pode tudo, né? isso, eu falei assim, eu já estava formada,
Primeira graduação foi Química Industrial, eu já estava trabalhando na área da indústria, e aí eu decidi que ia fazer alguma coisa em relação à terapia. Bacana. Aí eu ia estudar para ajudar a minha mãe e minha irmã. A gente sempre começa fazendo terapia, assim, porque quando eu comecei a terapia, eu queria me ajudar e hoje eu vejo ajudar. Eu também pensei nisso também. Minha mãe também, ela tem, desculpa até te interromper, mas eu achei interessante a tua fala, porque a minha mãe também está passando por um processo de depressão, aquela coisa toda. E quando eu comecei a estudar, eu pensei dessa forma também. Me cuidar, né? Mas falei, Aham. poxa, por que que eu não posso ajudar a minha mãe também? Que a gente vive aquele momento ali, então assim, poxa, tá dentro da minha casa. Deixa eu fazer primeiro, deixa eu arrumar primeiro aqui. Não, e é muito interessante, porque eu achando que eu ia ajudar minha mãe e minha irmã. E concomitante com isso, tinha um relacionamento abusivo na minha vida, Olha que que eu não loucura. estava olhando. Eu estava estudando para ajudar minha mãe e minha irmã. Meu relacionamento não olhava. E aí, que engraçado. A primeira coisa que eu aprendi foi: eu não ajudo ninguém. Eu tenho que me ajudar primeiro. E aí eu comecei a mergulhar em mim, fazer o melhor por mim, até para ser uma melhor mãe, uma melhor irmã. E aí, fui indo. Foi um curso, outro curso, aí começa, né? Começa mestrado, começa doutorado. E no doutorado você tem que ter a persistência de continuar, porque é um processo muito longo. Sim. E aí eu fui criando ferramentas ali de neurociência para manter aquele projeto que eu comecei. Projeto que hoje eu sei que era para mascarar um relacionamento abusivo. Olha que loucura, me conta isso, menina. Sério, eu não queria olhar para essa relação de jeito nenhum. E aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, e era engraçado porque a pessoa falava assim: "Vamos ter um filho?" Eu falava: "Vamos", depois do mestrado. Vamos, Na verdade, depois do era uma doutorado. desculpa que você estava dando para você não enxergar o que estava acontecendo ali, né? É. E é muito engraçado que eu conto essas histórias mostrando todos os sabotadores, né? E aí, quando eu termino o doutorado, eu decido que esse relacionamento foi olhado antes, né? Antes de terminar o doutorado, no meio do doutorado foi olhado. E aí eu falei, né, não tem como, né? Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. E aí foi mais leve. Aí eu terminei o doutorado depois que eu resolvi o relacionamento. Porque senão não ia terminar o doutorado. Eu ia arrastá-lo comigo. E é muito engraçado. Essa é a história, com todos os meus sabotadores. Isso é uma trajetória de 20 anos, né? Então, mas você falou agora de um ponto muito interessante. Eu também já passei por isso, porque assim, por que que a gente não olha? Sabe? A minha história é assim. Eu vi um relacionamento abusivo também, extremamente tóxico, colocou minha autoestima. Eu sabia que aquilo estava acontecendo, mas eu não conseguia sair. A gente fica presa. A gente fica dependendo daquela, como se fosse assim, uma tábua de salvação, né? Eu fiz daquele relacionamento uma tábua de salvação porque eu não estava acreditando em mim. O que que você fez? Por que que você não teve a coragem de terminar naquele momento? Você já parou para pensar nisso? Porque você jogava toda a tua energia nos teus estudos. Não estava querendo ver aquilo ali. Mas por quê? Então, porque essa pessoa é formada em marketing. E a primeira coisa que ela fez foi me vender a ideia de que ele era um homem muito bom. Olha que importante isso. E e vender a ideia de que é um homem muito bom e inadequada sou eu de não aproveitar a oportunidade de ter esse homem tão bom ao meu lado. Nossa, o que que vai ser de mim se eu perder esse homem? E isso faz parte de um ciclo de abuso. Sim, sim. Ele acaba fazendo com que você se sinta menor. Poxa, quem é que vai me querer se eu terminar com ele? Como é que vai ser? Esse é o gatilho, né? É esse o gatilho. É um gatilho de escassez. E aí, conforme eu fui estudando, assim, no começo do relacionamento eu estava no nível dele. Mas eu fui estudando, eu fui me desenvolvendo e abrindo a mente. Eu fui me tornando uma pessoa melhor através do estudo, através da terapia, porque eu estudava terapia e fazia Fazia terapia. E foi muito engraçado que ele virou pra mim e falou: "Acho que você está maluca, você precisa de uma psicóloga". Eu Olha que falei: loucura, "Tudo bem, gente. vou fazer". Quando eu comecei a fazer, eu terminei com ele mais rápido. Poxa.
A luz acendeu, né? A luz acendeu naquele momento. É. Ele que entendia que a psicóloga ia falar assim, mas ele é tão bom. Que doideira, isso é narcisista, É, né? eu não digo que é narcisista, não é um diagnóstico, é um comportamento narcisista. Sim. E esse comportamento narcisista, ele é baseado, tá, em um complexo de inferioridade. Ele se achava tão pequeno, tão a autoestima dele tão baixa, que ele tinha que diminuir o próximo. Aí é onde ele cria aquele falso poder, né? Aquela Isso, sensação de ser, não, eu sou o cara, vamos dizer assim, né? Eu posso, eu mando, eu governo, ela tá sobre o meu comando. isso. E aí, com essa ideia doida, né, e falsa de falso poder, ele vai diminuindo, vai pegar as nossas fraquezas, né? Eu vou sempre falar assim, as nossas fraquezas, porque toda mulher, ela quando ela não entende a emoção, quando ela não sabe qual é a identidade dela, ela vai se perder nesse tipo de relacionamento. Vai. Ela não vai conseguir. E eu não critico. Hoje eu até entendo também, porque quando você não sabe qual é a sua identidade, quem você é, você vai aceitando essas migalhas. Você vai achando que você não é capaz de ter algo que você julga que é melhor, porque o outro acaba colocando em você, né? Essa falsa, é, essa falsa qualidade, aquilo que não existe, né? E aí eu queria até que você falasse algo que eu pensei aqui, o seguinte: existem pessoas que elas são ansiosas, elas estão sobrecarregadas e emocionalmente, e elas acabam, ficam perdidas, sabe? Elas não sabem qual é o caminho, se aquele caminho é certo, vai me levar para onde. Elas acabam sem saber, como é que eu posso dizer uma palavra certa para isso? Avaliar se aquele caminho que ela está seguindo é bom para ela, porque ela se perdeu. Ela perdeu a identidade, ela perdeu aquele senso crítico para saber o que que é bom. E aí eu queria que você me dissesse que essas pessoas, o que que você pode dizer para elas nesse momento, sabe? O que que você pode falar que essas mulheres possam acordar, vivenciar, acreditar que elas são capazes sim de sair desse relacionamento. A terapia é muito bom porque ela vai te alertar. O que que você pode, de tudo que você viveu, acrescentar para uma mulher que de repente está vivendo esse momento? É. Primeira coisa é dizer que elas não são vítimas. E elas não perdem para aquele parceiro ou aquela parceira, elas perdem para si mesmas. Perfeito. Isso aí. Porque agora a gente coloca ela num poder de escolha. E é muito importante elas entenderem que ela tem escolhas. E fazer as escolhas baseado no seguinte: pequenos passos, muito pequenos, no tamanho da coragem que ela tem para dar. São pequenos passos paulatinos e constantes e baseados em quê? Essa pequena decisão, sem o julgamento de ser a decisão certa, sem o julgamento de ser a decisão mais importante, mas só perceber, eu tomei essa decisão hoje, meu coração ficou mais em paz ou ficou mais angustiado? A gente tem uma bússola interna Sim. que permite observar. Às vezes a gente faz alguma coisa, por exemplo, se força em algum compromisso, mas o teu coração está apertado. Então não é para ir. É muito simples. Então é se perceber, se escutar. Mas tem muita mulher que não sabe, né? Elas não, elas têm a dificuldade de se ouvir, porque elas não dão valor ao seu próprio sentimento. Elas não se acreditam. Eu vejo muito também dessa forma, às vezes quando eu converso com algumas amigas, eu vejo que elas não acreditam na própria vontade, no próprio sentimento, na própria intuição, sabe? Elas ficam sempre naquele caminho, naquele é como se fosse um ambiente turbulento na cabeça delas, sabe? Que elas não conseguem separar as ideias, organizar as ideias para, como você falou, seguir o caminho sem julgamento. Ela já está tão mergulhada num sentimento de culpa tão grande, num sentimento de tanto que ela é julgada pela sociedade, dentro de casa, num relacionamento, que ela perdeu o senso crítico. Então ela fica, como é que eu vou agir? Será que esse caminho é bom para mim? Será que esse caminho é certo?
eu devo seguir por ele, e aí o medo acaba tomando o lugar da decisão. Aí eu fico com medo, eu fico paralisada, não vou me desenvolver. Eu fiz uma pergunta que eu acho que é muito interessante, não só para mim, mas como para quem vai ouvir também. Você desenvolveu um trabalho integrado em ciência e consciência. Como funciona esse processo e como ele pode ajudar? Coloquei aqui pessoas, mas eu vou falar mulheres, porque a gente está vivendo num universo de tanta violência, num universo de tanta falta de identidade. Então, a mulher é a pauta. A mulher precisa ter esse momento de escuta, sabe? Peraí. E por esse caminho aqui, eu não vou, porque vai me dar medo, mas eu sei que de repente uma outra mulher seguiu aquele caminho ali, e se ela conseguir, eu também posso conseguir. Então, o que seu trabalho pode desenvolver? Então, a consciência vem através de questionamentos e não tem resposta certa ou errada, é a consciência o que você tem ali possibilidade de responder. Baseado nisso, eu tenho como mensurar quais são os seus sentimentos que estão vibrando ali. Então, se é medo, se é dúvida, se é culpa. E aí, quando se analisa essa vibração de medo, culpa, né, dúvida, estagnação, são os sentimentos que eu vou trabalhar. Eu trabalho no inconsciente com vibrações. Existe uma escala, tá, de Hawkins, que ele fala o seguinte: ele atrela vibração à frequência, sentimentos e consciência. Então, se eu mensurando que você está numa frequência, e isso é individualizado, cada ser humano vibra numa determinada. Isso. E aí o que acontece? Quando você determina ali qual é a frequência, se é a frequência do medo, da culpa, essa frequência ela é liberada ou ela é tratada a partir do momento que se vibra, se cria uma onda magnética ali para cancelar aquele sentimento. Olha, que interessante, gente. Isso é através de sons. Eles são programados individualmente para cada paciente meu. Então, você está me dizendo que essas vibrações, elas podem diminuir ou elas podem desaparecer. Eu tenho muito medo disso, de fazer, de criar. Você consegue fazer com que essa minha vibração, eu estou vibrando muito no medo, ela desapareça ou ela diminua? Sim. E aí esses áudios, né, eu mando áudio para a pessoa e a pessoa ela vai ouvir esses áudios. Quando ela ouvir esses áudios antes de dormir, o inconsciente dela vai trabalhar a noite toda aquela informação. Então, ao invés dela passar a noite toda pensando numa situação que poderia dar errado, de medo, que vai trazer ansiedade, sabe quando você acorda desgastada? Sim, parece que você batalhou o sono o tempo todo. Porque Isso, você dormiu foi com problema. E aí, a minha frequência é para você ter um reset na mente. E aí você dorme com aquela indução positiva e você acorda descansada, com mais bem-estar. Como é um tratamento, Sim. Então no começo eu vou cancelando essas emoções, depois eu vou botando induções mais positivas, até ela chegar no objetivo que ela quer. Tá ligado ao sono? Perdão, ao sonho? Porque vamos ver se eu consigo me expressar para você poder entender. Tem momentos em que, trazendo o meu exemplo, eu sonho tanto, e aí eu fico vivendo no sonho o conflito que eu vivo durante o dia. No dia seguinte é uma batalha. Parece que eu guerriei com não sei quantas pessoas. Você entende? E aquele cansaço. Ele envolve o sono também, essa vibração, a ponto de eu limpar a minha mente Isso. e ela ficar tranquila. O seu inconsciente, ele não trabalha com texto, ele não trabalha com fala, ele trabalha com imagens. Isso. A última preocupação, o último pensamento que você colocou antes de dormir, ele não pode ser um medo de dar errado, porque você acha que você vai se preparar para o dia seguinte pensando assim, vou pensar em tudo que pode dar errado no meu dia. Não. Você tem que gastar energia e foco pensando em tudo que você quer que dê certo.
Não interessa se você acabou o dia com 10 problemas. Você quer que o outro dia você tenha a solução A, B e C. Então, não é pensar no que não se quer e pensar no que se quer. Se eu pedir para você, não pensa no elefante rosa. O que você pensou? Já veio na minha mente na hora. É muito engraçado. Gente, eu amo estudar a mente por causa disso. Foi você falar, parece que desenha, sabe? Então é muito importante você dizendo o que que você escuta, o que que você lê, o que que você vê antes de dormir. Porque se você já tá, assim, eu botei pra mim que eu não quero mais ver televisão com relação à violência. Porque eu Ótimo. fico realmente muito angustiada. Entendeu? E hoje em dia é exatamente o que tem na mídia. Violência, briga, guerra. Então, assim, você já vai abastecendo a tua mente. E ainda mais se for durante a noite. Aí você já dorme com ela cansada E uma de tanta pergunta: informação. o que saber sobre atos de violência te informa como ser humano? Nada. Absolutamente nada. É exatamente Nada. isso. Não vai me acrescentar em nada. Em nada. Mas então, como que a gente pode, no mundo e na realidade que a gente está vivendo, desprogramar a nossa mente de tanto pensamento negativo? Porque a gente tem, sei lá, quantas jornadas, né? Mulher, mãe, profissional, enfim. E aí fica naquele ciclo de fazer tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo. Quando ela chega em casa, ela vai ligar a televisão, o marido vai ligar a televisão, tá aquele momento de te bombardear de informação pesada. Como é que eu fujo disso? Como é que eu posso. O que que você diria para essas mulheres que estão vivendo hoje em dia esse momento tão carregado? Como é que a gente pode fugir desse momento, dessa história? Como é que a gente pode reservar um ambiente, um lugar, um cantinho para gente, sabe? Aquele espaço, não, esse momento aqui é meu, para poder esvaziar a nossa cabeça, sabe? Para poder respirar um ar diferente, porque é exatamente isso que a gente precisa hoje. Sim. Primeira coisa, televisão aberta é outra pessoa que está escolhendo o que vai te colocar na mente. Então, músicas, televisões, filmes, tudo isso é uma programação mental. Então, se eu vejo um filme de terror, se eu vejo um filme que traz muita ansiedade, violência, tudo isso está programando para que eu crie mais no dia seguinte. Então, 2 horas antes de dormir, você tem que colocar coisas positivas. Todo mundo fala de um relacionamento abusivo, mas como é um relacionamento saudável? A mente, ela só cria o que conhece. Se você só fala de relacionamento abusivo, como é que você vai identificar um parceiro que pode ter um relacionamento saudável? Isso é muito legal, é verdade. Porque de repente uma atitude que o teu parceiro tem, que é algo maduro, você, ué, mas será que isso é mesmo que tá acontecendo? Sabe aquela coisa? Eu vou dar um exemplo bobo. Celular. Celular tem senha, não pode mexer. Você viveu com pessoas que não podem mexer no celular. Mas aí hoje você encontra uma pessoa, um cara bacana, que ele pede, faz um favor pra mim, liga pra minha mãe, enfim, mexe no meu celular e ele te dá a senha. Quem vive o tempo todo um relacionamento abusivo, você acha que vai achar, você entende que vai ver essa atitude como uma atitude normal? Não. Ela vai se sentir desconfortável porque é desconhecido. O cérebro, a mente, ela vai achar assim, é seguro o que é conhecido, mas o seguro não quer dizer que é bom para você. Perfeito, é isso aí. É diferente. Então traz um desconforto. Na verdade, o que a mulher sente quando encontra um relacionamento saudável ou quando encontra um ambiente saudável, ela fica desconfortável, porque ela não sabe lidar com essa história, né? Ela não sabe lidar com tudo isso que está acontecendo, que é tudo muito novo e é tudo muito bom. E aí, em algum momento, será que ela não pensa? Será que está realmente acontecendo tudo isso? Eu estou realmente vivendo uma realidade tão calma, tão tranquila? Ela pensa o seguinte: cadê a pegadinha aqui? Boa, exatamente. Aonde está a pegadinha? É isso mesmo.
Aí ela pensa assim, não, isso aqui não é real, Ou não é pra mim. ou não é para mim. E aí você vê pessoas que se interessam, têm uma bússola interna, se interessam por um mesmo padrão de comportamento de homem. Como assim? Por exemplo, o homem infiel. A mulher ela escolhe, ela teve 4 relacionamentos e os 4 foram infiéis. Porque a mente dela já sabe que o comportamento de infidelidade é um comportamento conhecido para ela, ela sabe como lidar. Aí ela cria mais do mesmo. Por isso, precisa de uma neurofrequência para criar uma coisa conhecida de uma outra forma, Mas aí é como se ela estivesse trazendo pra ela essa frequência do homem infiel, sem perceber. sem perceber. Isso mesmo. Por quê? Porque o seu programa inconsciente, ela é fiel ao programa inconsciente. Quantas vezes a gente quis fazer dieta, a gente quis mudar os hábitos e voltou para estaca zero? Várias vezes eu sou uma. Meu Deus, eu juro. Chegou a segunda. Eu não tiro mais a segunda-feira, não, tá? Ah, eu quero começar a fazer dieta hoje. Aí eu organizo, boto tudo bonitinho na geladeira. Daqui a pouco se perde. Vai embora. Sabe? É como se assim, apagasse a questão da dieta e volta todos os hábitos que eu que não são naturais, normais não, que não são saudáveis, volta tudo de novo. E é assim na vida e assim no relacionamento também. Então, é o seu programa inconsciente ali. Ele quer voltar para o conhecido. O cérebro não deixa você fazer coisas novas, né? Ele não, porque ele quer sempre ficar naquela zona de conforto, né? Então ele vai sempre te puxando para algo onde você é, não vai crescer, não vai desenvolver, algo que você não vai mexer, chacoalhar para poder dar um passo para frente, para poder crescer. Isso. É isso? É isso. E até porque, às vezes, não era desconfortável esse problema. Só conforme a gente vai questionando a vida, percebendo, aumentando a nossa consciência, que a gente vai perceber o seguinte: não, isso aqui precisa melhorar. Quando foi que você achou que a sua alimentação não era adequada? Aí quando começa a atingir o corpo, né? A minha alimentação não está sendo saudável, eu estou passando mal demais, eu não estou me sentindo disposta. Aí eu começo a vivenciar aquele mal-estar. Falei, peraí, tá, o que que eu estou comendo? O que que eu estou me alimentando? Aí eu começo a fazer essa mudança. Aí o seu nível de consciência aumentou. Aí você olhou para isso. Porque pode ser como você é multitarefa, mulher tem que dar conta de tantas demandas, você negligencia algumas que têm a ver com você. Agora tem uma coisa que eu gostaria de saber de você também sobre essas questões das emoções, o teu trabalho. Como é que saem essas mulheres dali daquele momento que você está fazendo toda essa programação? Qual o depoimento delas? O que que elas sentem, o antes e o depois? E você também comentou que vive essa história, né? Bem próxima de você. E eu gostaria que você falasse também sobre esse momento do teu trabalho, como essas mulheres entram, como essas mulheres saem, qual a transformação que elas têm, e depois, se você se sentir confortável também, sobre esse momento que você vive, bem próximo desse looping de sentimento, como é que você trata essa história, como é que você lida com essa história, o que que você pode trazer para a gente como experiência disso? É. Quando eu olho para as minhas pacientes, eu pego mulheres que me procuram assim, num estado de quase pré-depressão. Então, elas estão muito insatisfeitas, não sabem de como sair e elas só sabem que elas querem mudar ali. Aí, algumas chegam para mim achando que é separar, que é terminar um casamento. E aí, eu sempre falo assim: a solução não é terminar o casamento. Vamos olhar para você primeiro. Depois que a gente olhar para você, suas insatisfações interiores, depois você olha para o casamento. Porque pode ser que a sua insatisfação interior seja tão, ela tá gritando tão alto que mesmo quando você se separa, aquela insatisfação Vai continua, permanecer. vai Vai permanecer. permanecer. E aí é claro que numa separação tem a questão logística, financeira, tem outras questões. Então é melhor
tratar primeiro as insatisfações internas, que aí a pessoa se fortifica para depois tomar decisões em que geram mudanças de logística e de outras financeiras, de outros cunhos, né? Até porque ela vai ter mais energia para achar que, tipo assim, isso aqui não era um problema, ou não, eu vou fortalecer para poder resolver isso aqui depois, né? E na minha vida pessoal também foi muito isso. Na verdade, assim, ela tá botando foco no casamento, ela tá colocando foco em tudo que não é o motivo da insatisfação dela. Ela precisa se conhecer. Ela precisa organizar as ideias, os sentimentos, entender os sentimentos dela, que aí provavelmente ela pode, inclusive, trazer uma, uma reconciliação nesse casamento. Na vida externa dela, com certeza, quando ela descobrir quem ela é, as ideias todas organizadas, o externo dela vai melhorar bastante. E o casamento dela pode, inclusive, até ter uma nova roupagem, né? Pode ter até uma mudança. O que era um problema ali, resolver no casamento, na verdade, era um problema dela. Que que ela não conseguia organizar e entender como é que estava dentro dela, né? É isso. É exatamente isso. Né? Porque às vezes o problema é. Não adianta culpar o externo, culpar as condições ou outras pessoas. Tem que Enquanto a jogar gente não se conhece. isso. Joga a responsabilidade para si, que aí você tem o poder de escolha. Se eu sou responsável, eu resolvo. Isso. Aí a vida muda. Isso aí. Eu identifico o que está me fazendo mal, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, e aí eu resolvo. Mas você estava falando também da questão que você vivencia, desse sentimento todo, dessa transição toda, porque é uma transição, né? Você tinha uma situação controlável, vamos dizer assim, no seu ambiente, e aí de uma hora para outra, ou em algum momento, essa situação foi diminuindo, foi mudando, foi se perdendo. É como se a gente perdesse um pouco o controle. Como é que você está lidando com tudo isso? É uma experiência bacana que eu acho que vale muito a pena você contar pra gente aqui. É. Então, eu posso dizer que as técnicas que eu utilizo, a primeira pessoa que passou por isso fui eu. Então, eu só utilizo em terceiros, nos meus pacientes, o que fez sentido para mim, o que eu vi resultado. Então, essa reprogramação eu usei em mim. E aí eu saí. Eu tive que lidar com obesidade, com relacionamento abusivo. Tive que lidar com a minha mãe, ela teve um câncer. Foi uma questão também muito difícil de ser forte para ajudar essa mãe. E isso mexe na estrutura familiar como um todo, Exatamente. né? É muito delicado. Não é só ela que passa, Não, não é né? só Ela ela. traz todo mundo para essa. É um ciclo, é uma rede de apoio. E todo mundo, da sua maneira, acaba vivenciando. Não tem como você dizer, ah, não, quem está vivendo só eu. Não. É todo mundo que envolve. É todo mundo. E ainda mais que a questão dela tinha a ver com o feminino ferido. Mágoa guardada. Isso, né? Não que as pessoas queiram guardar mágoas, mas a pessoa não consegue processar de outra forma. Aí o corpo, ele processa. Quando o corpo processa, cria-se esses resultados. E o processo de passar por isso é complicado, Sim. né? E, e eu acho que isso une as famílias, a família une as mulheres da família, principalmente. Mas você estava nesse processo de organizar suas ideias, se conhecer, de ter um fortalecimento emocional. Nesse momento em que você estava nessa transição de desenvolver toda uma firmeza, né, emocional, veio a questão da sua mãe. Como é que foi lidar
com essa transição toda? Como é que ficou os seus sentimentos? Como é que você entrou de uma forma, vivenciou, você conseguiu sair dessa, dessa, desse momento todo de turbulência? Porque é uma turbulência. Como é que ficou a mulher nesse looping todo de sentimento que você passou? É, Porque a gente traz, não só no momento de quem está dentro de casa passando por uma situação, né? As emoções, elas atingem a gente, elas afetam a gente no universo como um todo. Então, se ela não tiver equilibrada, naquele momento ali para ajudar a sua mãe, da onde você tiraria forças? Como é que estava a Priscila naquele instante ali? para tirar forças, para ajudar minha mãe. A gente sente um sentimento de impotência, que é só a fé mesmo que vai te tirar desse momento, Perfeito, é isso aí. né? Porque a gente se sente tão pequeno, não adianta ter conhecimento racional, cognitivo para algumas coisas. Você tem que olhar para essa dor e encarar. E aí eu falei, lembra dos pequenos passos e ir se sentindo? E tem hora que a gente está numa dificuldade, numa energia assim, de muita dor. A gente só tem que dar os pequenos passos e ir passo a passo, que as coisas vão melhorar. Hoje eu olho o quanto a minha mãe é forte. Eu me orgulho da mulher que me criou. Isso é muito bom, né? Sim, Isso é muito bom, porque ela é um exemplo de vida, né? Passar por tudo que ela vivenciou, que ela passou, e ela, com certeza, ela sofreu calada muita coisa, sim. mas ela passou para você, tipo, eu estou bem, eu estou aqui, e ela vai para você um exemplo de vida. E é onde eu digo que tudo que você está buscando, todo sentimento que você está criando, todo sentimento que você está deixando para trás e permitindo que o novo entre através do exemplo da sua mãe, você vai se tornar uma mulher muito mais forte. O seu trabalho é um trabalho extremamente maravilhoso e importante, porque a sua vivência, o seu trabalho, que você, na hora que você fala, a gente já percebe que você faz com muito carinho, vai conseguir sim trazer para essas mulheres um mundo novo, sabe? Aquela possibilidade de, nossa, eu consigo. Ela passou por milhões de situações e você consegue. Isso é importante. Quem é a Priscila hoje? Uf. Bem, hoje eu acredito que eu sou um projeto em constante mudança. Então, cada dia mais eu posso melhorar. E eu tenho na minha história pontos que foram decisivos, assim, que eu me orgulho de ter passado. Então, toda essa dificuldade, todos esses pontos que eu pontuei, não é para trazer uma narrativa de vítima, é para trazer uma Muito bom. narrativa de eu passei por isso e isso tudo é temporário. E a tua história é o que você está construindo. É o que você vai deixar. É um legado. Você está construindo um legado. E está compartilhando com outras pessoas, com outras mulheres. Isso é muito legal. Eu falo que para curar mulheres, você tem que ser verdadeira. Isso aí. Você só pode curar o que você passou. Então você não pode falar De uma sobre dor que você dor não viveu. que não viveu. Tem que ter congruência, tem que ser, existe uma informação energética que vai além. Que é quando a paciente senta na minha frente, ela fala assim: eu confio nela, ela pode me curar. Quer dizer, eu não curo nada, é a pessoa que decide Sim, se curar. sim. Mas assim, ela pode me ajudar. Eu me sinto muito lisonjeada quando eu vejo as mulheres. Você vê no olhar uma A transformação, concordância né? do tipo assim, ela pode, agora eu vou, agora eu consigo. É uma informação que é um brilho no olhar, que isso traz uma alegria. E uma satisfação muito grande de ver o quanto o teu trabalho está transformando vidas. O quanto o teu trabalho está transformando a mente de outras mulheres que não se acreditam, sabe? Mulheres que estão perdidas e que não sabem qual caminho seguir. É uma satisfação de saber que o quanto você estudou, a dedicação para ter esse conhecimento, você olha para aquela mulher, você vê como ela entrou, o processo dela e como ela saiu.
O que Sim. que você diria para tantas mulheres que nos escutam hoje e que vão nos escutar depois que assistir esse episódio, né? O que que essas mulheres precisam acreditar para sair dessa zona de conforto, mexer um pouquinho, sabe? E acreditar que elas conseguem um mundo novo, uma trajetória nova, um relacionamento novo, um trabalho diferente. O que que você pode dizer para elas? De toda a tua vivência, de tudo que você estudou, do que você vive dentro no teu ambiente familiar. É. Então, o que eu posso falar é o seguinte: tudo é temporário. Qualquer dificuldade, tudo passa. Tudo passa para bom e para ruim. E existem ferramentas, ajuda, suporte. É só ser humilde o suficiente para buscar a solução. E para se permitir também, né? A gente precisa ter esse momento de se permitir. Porque não adianta. Eu vejo situações em que mulheres elas sentam, elas se encolhem, e aí você fala, você muitas vezes dá até um caminho para ela poder mudar, mas ela para ali, ela estaciona, ela não se permite. É como se a mente tivesse engessada, o coração fechado para uma vida nova. É uma reprogramação que a gente precisa fazer com elas, né? Para elas poderem acreditar o quanto elas são potentes. E aí, no caso de uma mulher que entra no teu consultório e ela não se acredita, o que que você poderia ajudar ela com todo o teu conhecimento a sair dessa zona de conforto, sair desse vitimismo, desse conformismo? Se ela chegou até mim, ela acredita lá no fundo que ela não merece aquela situação, que ela não quer mais aquela situação. O primeiro passo que eu dou é um estalo. Sabe quando, eu vou dizer, por exemplo, a pessoa vai engordando e chega num determinado peso, ela fala assim: não passo daqui. Ou então a pessoa está tão mal com a depressão que ela está dias dentro de casa e ela na cama dela ela decide o seguinte: eu não passo mais um dia nesse quarto escuro. É esse o estalo que eu trago. É o basta. É, o fim do poço é aqui. Agora eu só vou para cima. É isso que a gente precisa. Essas mulheres realmente, assim, quando você vira essa chave, quando você abre, eu gosto muito de lidar com caixinhas, sabe? Quando você vira essa chave, quando você abre a caixa, que você desperta uma mulher que estava ali guardada, encolhida, se sentindo ferida, e que ela vem como uma leoa, como, sabe, o Fênix, que vem mudando tudo. É uma vida de prazer, é uma vida próspera. No sentido, quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro, eu falo de prosperidade de vida. Que essas mulheres, elas acreditam o quanto elas podem construir. Uma vida nova que ela pode ter, um trabalho diferente, sabe? Até mesmo para poder começar a empreender. Tem mulheres que começam os seus negócios, elas começam a empreender, mas elas não acreditam que aquilo vai dar certo. Elas acham que aquilo não é para mim, não. Ou porque é muita coisa, ou porque é muito difícil, mas aí vem aquela reprogramação onde você não é capaz. Você não. Para você, esse espaço não existe, sabe? E isso é muito, muito, muito. Eu vejo que é muito desafiador porque essas mulheres internamente elas sofrem, né? Delas estarem lidando com uma mulher que elas querem que nasça, uma mulher que elas querem que dê vida, e ao mesmo tempo com aquela outra que fica lá atrás, puxando ela para baixo, dizendo assim: não, fica calma aqui, fica quieta aqui. Não vamos mexer nessa. Não vamos desarrumar nada, porque está na zona de conforto. Então a gente é mulher, a gente precisa ter esse olhar para mudar a nossa história e para ajudar também uma outra mulher a sair desse momento, né? A fazer esse movimento. É disso que a gente precisa mudar nesse mundo. Olha, agora você me lembrou de uma paciente minha que chegou no consultório pedindo para mim o seguinte: Priscila, eu só quero sair da depressão. Tava no limite. No limite. 2 meses depois,
ela estava pensando que transição de carreira ela ia fazer. Olha que bacana. É tanta mudança que dá energia, que dá vida. E aí a preocupação dela não é nem mais a depressão. A preocupação dela é o que que eu vou fazer agora? Porque eu posso, porque eu mudei. Renasceu, gente. Isso é muito legal, ela renasceu. Ela encontrou um propósito de vida. Isso é muito bacana. Olha, você está muito, muito, muitos parabéns pelo seu trabalho, tá? Se você, eu vou pedir até porque você é, fale mais, fale um pouco mais sobre ele e deixe. Como é que a gente pode encontrar você? Qual é a sua rede social? O que que seu trabalho pode trazer de benefício para todas as mulheres que vão nos ouvir? Perfeito. Bem, como eu já falei, é reprogramação neurofrequencial. Você não precisa acreditar, você não precisa se esforçar, você não precisa nada. Porque é ciência, imediato, e não tem a crença de que não vai dar certo. E trazer essa mudança de comportamento, essa mudança do agir, ela é natural. E eu gosto muito desse trabalho, então esse trabalho, ele aquece o meu coração. Isso é muito bom. É uma realização. É, Chega ao ponto de ser uma realização. sim. Se não fosse bom, eu não faria, porque é um trabalho que tem o cunho da ciência, mas tem o cunho do propósito, de um propósito de restaurar mulheres. Então, quanto mais mulheres eu conseguir restaurar, eu acho que meu propósito ali tá em dia. Sendo atendido. Isso aí. Isso aí. Então você representa muito mulheres em alta voz, porque o meu objetivo é exatamente esse, trazer mulheres com esse pensamento, que todo o trabalho que é desenvolvido é para fazer com que outras mulheres saiam fortalecidas. O ambiente que eu procuro sempre criar é esse, para que vocês sentem nessa cadeira, falem todo o objetivo de vida, qual o propósito de vida. E se ele tiver ainda ligado ao seu crescimento, para que você consiga fazer com que outras mulheres cresçam juntos, o meu propósito, o meu trabalho, o meu objetivo, o meu projeto, aí que ele ganha muito mais voo. Eu agradeço de verdade você ter vindo aqui, tá? Foi uma experiência de conhecimento muito bacana. Eu desejo você muito sorte, porque você é uma mulher forte, aberta, você é uma mulher inteligente, tem uma bagagem incrível. Eu quero trazer você de novo aqui para que a gente possa estender esse assunto, tá? Para que mais mulheres tenham conhecimento que existe a possibilidade de fazer uma mudança, fazer uma transição na sua mente, crescer, se desenvolver, entender qual é a mentalidade, qual é a identidade dela, e que essa identidade é uma identidade de uma mulher que pode se transformar numa leoa, ela pode se transformar numa mulher sábia, com muita inteligência, e ela pode criar, sim, um ambiente merecedor para ela. Eu espero de verdade que essa conversa ela toque na sua mente, mude a sua mente, faça você acreditar o quão potente você é, que você sim merece um lugar melhor, que você sim é uma mulher que pode fazer a sua vida ser verdadeiramente transformada. Então, o episódio de hoje veio trazer um despertar, um conhecimento. E eu peço e espero que vocês compartilhem, que vocês vejam cada segundo e que possam acreditar em quanta transformação a gente é capaz de fazer no nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigada, tá? Você está de parabéns por Obrigada. esse teu projeto lindo.